Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. As grávidas como o principal grupo de risco da doença. Mesmo a gestação aparece como principal fator de risco para complicações da nova gripe, Maria Lídia, para diagnosticar a presença do vírus H1N1. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Vamos ahora a cambiar de tema y es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que desde mayo han recibido informes de varios estados sobre casos de infecciones por parechovirus. Esto en recién nacidos y bebecitos pequeños. ¿Qué es este virus y por qué debemos de preocuparnos por él ahora? Es un virus de una familia que se llama enterovirus. Es que hemos visto casos entre los niños de 0 a 3 meses de edad, los más pequeñitos que nosotros tenemos, que les está dando esta infección y como no tienen ningún tipo de memoria inmunológica, están teniendo casos de lo que se llama meningitis, que es inflamación prácticamente en las membranas alrededor del cerebro y esto es lo que nos está preocupando en este momento. Doctor, yo me quedé preocupada y quería saber si es cierto que puede representar una amenaza letal para los bebés recién nacidos. Desgraciadamente, a la edad temprana, parte de las defensas todavía no están tan bien creadas. Todo lo que sería una gripa para un niño de 5 años o simplemente un dolor de cabeza para el papá o la mamá puede realmente llegar a crear esta inflamación que se llama meningitis dentro de las membranas del cerebro que realmente pueden repercutir a la vitalidad del niño. A los niños de 0 a 3 meses que le llegaran a dar van a necesitar soporte médico en cuidados intensivos para poder realmente ayudar a que su cuerpo pueda defenderse de este virus. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. A microcefalia era pouco conhecida aqui no país. Entre 2010 e 2014, os casos dessa má formação no cérebro dos bebês não passavam de 175. Mas em um ano, a gente vê esse número sair da casa das centenas para a casa dos milhares. Agora, no início de 2016, foram notificados mais de 4.000 casos suspeitos. Esse aumento excessivo no número de casos e a identificação da presença do vírus no líquido amniótico de 2 grávidas no interior da Paraíba foram alguns dos motivos que levaram o Ministério da Saúde a estabelecer essa relação inédita do Zika com casos de microcefalia. E em mais de 800 municípios em 23 estados e no Distrito Federal, nasceram bebês com suspeita de microcefalia. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde fizeram um alerta epidemiológico mundial. O documento pede que todos os países membros fiquem atentos para detectar, confirmar e acompanhar infecções pelo vírus da Zika e também adotar medidas de combate ao mosquito transmissor. A preocupação é porque 21 países e territórios das Américas registraram transmissão interna do vírus da Zika. E já se tem notícia de casos da doença nos Estados Unidos, Canadá e na Europa, todos de pessoas que viajaram à América do Sul. O Zika é conhecido desde 1947, quando foi identificado em macacos na Uganda, na floresta Zika, daí o nome do vírus. A primeira evidência em humanos é de 1952, mas o potencial para uma epidemia do Zika só foi constatado em 2007, com um surto na Oceania, especialmente na Micronésia, e depois, em 2013, na Polinésia Francesa, onde 10% da população foi infectada. Microcefalia, e essas crianças foram abortadas. Aqui no Brasil, o Zika chegou em 2014. E seguir um dos caminhos naturais de disseminação desse tipo de vírus, que é assim: alguém contaminado vem de um outro país para cá, é picado pelo mosquito, esse mosquito se contamina e vira o que os especialistas chamam de vetor. Ele agora, ao picar outra pessoa saudável, espalha o vírus. A evidência, a descoberta do Zika vírus, da circulação do vírus no Brasil, se deu em virtude de um surto que surgiu em algumas cidades do Nordeste, em especial em Natal, mas também em Recife, onde as pessoas desenvolviam uma doença que se caracterizava por manchas no corpo, muita coceira, um pouco de inflamação nos olhos, e alguns desenvolviam também dores articulares. Havia então a suspeita de que isso fosse o chikungunya, mas após a realização de mais de 5 centenas de exames, os exames não confirmavam o chikungunya, então houve a necessidade
de se pensar na existência de uma outra doença. E o grande problema é que essa doença encontra aqui no Brasil as condições ideais para se proliferar. Então, o Aedes aegypti, assim como algumas outras espécies de mosquito, eles preferem, né, áreas tropicais, áreas onde as temperaturas são mais. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Muito risco de mortes das mulheres grávidas. Aqui no Brasil, o número de morte materna dobrou durante a pandemia. Os dados estão em um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Paris e de outros centros acadêmicos da França, apresentado no final de novembro. Segundo o levantamento, grávidas infectadas com Covid têm 40 vezes mais chances de morrer do que aquelas que não tiveram a doença. As chances de ter hemorragia pós-parto nesse grupo cresceram, bem como as possibilidades de dar à luz prematuramente e de entrar numa UTI.